Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cidadão Celestial. Eu sou Fernando Pinheiro. Este canal é um canal voltado para estudo e reflexão bíblica. Que bom que você parou alguns minutos do seu dia. Eu sei que o seu dia deve estar corrido, mas é importante no meio da correria nós pararmos um pouco para estudarmos sobre a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa aqui o meu convite. Ative as notificações, nós temos conteúdos novos toda semana. E se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Para que a gente possa passar a palavra de Deus adiante e, quem sabe assim, criar uma rede de estudos da palavra de Deus, tá bom? Bom, essa semana nós estamos estudando a respeito do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Dividimos o estudo em 3 partes. Se você não assistiu a primeira parte, eu já deixo aqui o meu convite para que você assista, porque esse vídeo vamos tratar da segunda parte do livro do capítulo 12 de Apocalipse, que fala a respeito da guerra que teve no céu entre Jesus e Satanás. Tá bom? Um assunto muito importante para a nossa vida espiritual. Tá bom? Então, que o Espírito Santo seja o nosso professor e que Deus nos abençoe mais esse estudo. Levar-me a morrer quando estou em Cristo e Ele está em mim, nele eu serei. Bom, pessoal, então dando sequência ao nosso estudo, nessa nossa segunda parte de estudos aí sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse, hoje nós vamos estudar dos versos 7 até o verso 12, ok? O subtítulo ali vem dizendo: anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Então nós vamos fazer aqui a leitura desses textos e depois a gente vai comentar um pouco a respeito deles. O verso 7 vem dizendo o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ao contrário da primeira parte que nós estudamos no último vídeo, que eu mais uma vez reforço aqui, se você não assistiu, que você assista para que você possa acompanhar aí essa sequência do nosso estudo. Ao contrário da primeira parte, a segunda parte ela não apresenta muitos símbolos, certo? Então, aqui a gente tem, nós temos basicamente 2 personagens. O primeiro, Miguel, o Miguel e seus anjos, que pelejam contra o dragão e os seus anjos. O dragão nós já identificamos, né, no primeiro estudo como sendo a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, ou seja, o próprio livro do Apocalipse, no verso 9, já nos dá a explicação. Agora, quem seria Miguel? Quem é esse personagem Miguel que aparece aqui no texto? Esse ponto de vista é um dos pontos de vista no meio teológico, entre os estudiosos, que apontam Miguel como sendo Jesus, ok? É um dos títulos para Jesus Cristo. Sabe que na Bíblia, a Bíblia dá alguns títulos para Jesus, né? Filho do homem, o Cordeiro de Deus. O livro de Isaías chama Jesus Cristo como Emanuel, o Deus conosco. E Miguel, então, seria mais um título para Jesus. Assim como
Emanuel, Jesus Cristo, o Deus que se faz homem, porque ele é o criador dos seres humanos, Miguel seria Jesus também por ser o chefe dos anjos. Okay? Então, assim como ele é o criador dos seres humanos, ele também criou os anjos, e por isso ele é o chefe supremo dos anjos. Então, esse é um título que sempre a Bíblia o coloca como envolvendo conflito, envolvendo batalhas. Tem dois textos que eu até gostaria de complementar para esse nosso estudo, que embasam essa ideia de que Miguel é Jesus. O primeiro deles está lá no livro de Daniel. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Daniel, no capítulo 12. Daniel no capítulo 12. E nós vamos ler o verso 1. Daniel 12, verso 1 diz o seguinte: Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então esse texto ele está falando a respeito do tempo do fim, quando haverá uma grande angústia na terra, batalhas ali envolvendo o povo de Deus, e quem vai se levantar para defender o povo, aqui está falando que é Miguel, o grande príncipe. Tá? Então, aqui a gente vê mais uma vez esse título, para mim, se referindo a Jesus Cristo. Tá? Um outro texto também interessante é no livro de Judas, a carta de Judas, lá no finalzinho do Novo Testamento. Ela está ali depois das cartas de João e bem antes do Apocalipse. Quando a gente vai para Judas, no capítulo 1, no verso 9, Judas só tem um capítulo, né? Então é capítulo 1 mesmo. O verso 9 diz o seguinte: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então aqui mais uma vez nós vemos este nome Miguel aparecendo na Bíblia, e mais uma vez num contexto de batalha, de disputa, de contenda. Porque aqui está dizendo que ele contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Dá a entender que Moisés foi ressuscitado ali por Jesus Cristo, aqui no texto dizendo, né, como o arcanjo Miguel, e o diabo disputando com ele a respeito do corpo de Moisés. Existem dois outros argumentos também que eu acho muito válidos para nós identificarmos Miguel como sendo Jesus, que o primeiro deles é o seguinte: se o grande conflito no céu ele envolve Cristo e Satanás, não faz sentido um terceiro ser, se Miguel fosse um outro anjo que não Jesus, não faria sentido ele se envolver nesse conflito. Tá? Porque essa grande controvérsia é entre Jesus e Satanás. É somente entre eles. O próprio subtítulo, pelo menos na minha Bíblia que eu utilizo, que é a Almeida Revista Atualizada, diz que a luta é entre o dragão e Cristo, e a vitória de Cristo. Então, por isso que é muito provável realmente que Miguel é Jesus. Um outro argumento também é a raiz do nome Miguel. Aqui no Comentário Bíblico Adventista, eu utilizo essa ferramenta também muito interessante para poder entender melhor aí a Bíblia e o Apocalipse, está dizendo o seguinte: o significado do nome Miguel é quem é como Deus. Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes, o grande príncipe, e também de o arcanjo. A literatura judaica descreve Miguel como o maior dos anjos, o verdadeiro representante de Deus, e o identifica com o anjo de Yahvé. De acordo com então, o Comentário Bíblico Adventista, Miguel é não outro senão Jesus Cristo.
o grande príncipe, aquele que se levanta para defender o seu povo. E quando o conflito no céu ele chegou às vias de fato, porque houve ali uma batalha realmente entre o dragão e seus anjos, que a gente entendeu no último vídeo, esses outros anjos são aquela terça parte das estrelas do céu que o dragão arrastou com a cauda e se rebelaram com Lúcifer contra Jesus e contra Deus. Então, esse grande conflito, você veja que no capítulo 12 do Apocalipse ele não está em ordem, porque primeiro obviamente ele começa no céu e depois que o dragão é expulso junto com a terça parte dos anjos, né, o texto ele está dizendo aqui no verso 12: ai da terra e do céu, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o conflito começa no céu e depois que eles são expulsos, o dragão se volta aqui para a terra, perseguindo a igreja, né, durante toda a história. E quando Jesus nasceu aqui como um ser humano, ele tentou destruir Jesus de várias formas, tá? Mas isso é assunto que nós vamos deixar para estudar na nossa terceira e última parte do estudo do livro do Apocalipse, dos versos 13 até o verso 17. Aí a gente vai entender melhor a respeito dessa perseguição que o diabo infligiu tanto contra Jesus Cristo aqui na terra e contra a igreja também. Por hora, nós ficamos por aqui. Continue estudando a Bíblia, isso é uma coisa que eu vou sempre reforçar aqui em todos os nossos vídeos. Não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de separar tempo todos os dias para o estudo da Palavra de Deus. Isso vai transformar a sua vida. Ore ao Espírito Santo para que ele possa abrir a sua mente para receber essas verdades. E eu tenho certeza que, assim como o próprio livro do Apocalipse, ele vem dizendo lá no capítulo 1, no verso 3, olha o que está dizendo aqui a palavra de Deus: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado significa mais que feliz. Você será mais que feliz ao estudar a palavra de Deus, ao estudar o Apocalipse, e com certeza estará muito mais bem preparado para as batalhas da vida e o grande conflito. Afinal de contas, como eu disse no último vídeo, nós somos o centro do grande conflito. A disputa, a batalha pela nossa mente. De um lado, o diabo querendo a nossa destruição, querendo acabar com os nossos sonhos, com a nossa vida, com a nossa família, com tudo. E do outro, Jesus Cristo, que só quer o nosso bem, só quer a nossa salvação. Então que Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam ser incentivadas a estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. O nosso vídeo final a respeito do estudo do Apocalipse 12. Um abraço para você. Nele eu sei.